Olá, sou Guilherme Alexandre Galo Cavenaghi, graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada em São Paulo. Conjuntamente ao professor doutor, arquiteto e urbanista Carlos Andrés Hernández Arriagada e com a colaboração da graduanda de mesmo curso e universidade, Raquel Ferraz Zamboni, elaboramos este trabalho intitulado O uso de transportes fluviais sustentáveis movidos à energia solar, viabilidade e aplicação na cidade de Valdívia, Chile. Para a bibliografia, foram abordados livros e pesquisas que tratam da evolução, desenvolvimento e economia das cidades, sob um viés sustentável. Também debruçou-se o olhar sobre trabalhos que tratam da relação da cidade com as águas, sua waterfront, de modo a fundamentar a pesquisa. Sendo assim, o artigo aborda uma alternativa para a mobilidade urbana mediante estudo de caso da embarcação Solar Beer Express, localizada na cidade de Valdívia, Chile, de maneira que visa investigar a eficiência deste meio de transporte como um novo modal sustentável, sendo este modelo passível de aplicação em cidades da Latinoamérica com bordas de rio semelhantes. A metodologia consistiu na confecção de modelos físicos e virtuais da embarcação, os quais serão detalhados a posteriori, e também de pesquisa de campo, de forma que esse processo possibilitou um entendimento mais apurado dos aspectos técnicos da embarcação, assim como a percepção dos entrevistados acerca do objeto de estudo. Logo, averigou-se que o transporte fluvial estudado pode abrir portas para um horizonte sustentável, não somente em Valdívia, mas em outras cidades da América Latina. Para principiar, sabe-se que o consumo desenfreado de recursos naturais pode torná-los não renováveis a curto prazo, de maneira que manter a linha de desenvolvimento atual sem esgotar recursos fornecidos pelo meio ambiente torna-se um desafio. Consequentemente, repensar a mobilidade nos grandes centros urbanos sob um viés sustentável é de extrema importância, já que esse sistema, como aponta o designer e educador canadense Bruce Mal, é a compreensão total da cidade. A partir desse cenário, tem-se como estudo de caso a embarcação solar, conhecida como transporte fluvial sustentável, que se localiza em Valdívia, no sul do Chile, a 830 quilômetros da capital Santiago. Essa embarcação é fruto da iniciativa do empresário e entusiasta alemão radicado no Chile, Alex Wöper, o qual, vendo o potencial hidrográfico e navegável da região, rios Valdívia, Cadie-Cadie e Caucal, propôs em 2013 os solares, sendo estes movidos 100% a energia solar e com capacidade de transportar 16 passageiros e 2 tripulantes. As embarcações, que são feitas de fibras e polímeros de alta densidade, utilizam-se de painéis fotovoltaicos de 1,6 kW de potência, possuindo autonomia de até 10 horas e uma velocidade média de 11 km por hora. Este modelo de transporte fluvial foi pensado para conectar bairros perimetrais com o centro de Valdívia, por meio de 3 circuitos, unindo estrategicamente toda a cidade através dos rios. Essas 3 rotas diferentes podem integrar a região, facilitando o deslocamento de moradores e turistas. Uma estrutura de apoio e comando das embarcações também foi pensada, recebendo o nome de Barrio Flotante, bairro flutuante em tradução livre. Essa plataforma, instalada no rio Cadie-Cadie, foi desenvolvida no mesmo estaleiro das embarcações solares, o Alvoplast, sendo também 100% sustentáveis, de forma que funcionam com 32 painéis fotovoltaicos, fornecendo energia para todo o projeto e devolvendo o excedente à rede pública. A plataforma se constitui por módulos octogonais de 60 metros quadrados cada, conformando uma área de 450 metros quadrados no total, onde se concentram diversas atividades, como restaurantes, cafés,
galerias de exposição, por exemplo. O bairro flutuante é uma forma de conexão da cidade com sua waterfront, ou seja, uma maneira de aproximar as pessoas dos rios e propiciar atividades e equipamentos para mantê-las ali, rompendo a barreira natural imposta pela costa. Somado a isso, além de produzir sua própria energia, a plataforma flutuante também é capaz de purificar a própria água através do processo de osmose reversa. A calefação é obtida por energia geotérmica, aproveitando o calor do rio. Toda essa iniciativa ganhou o Prêmio Nacional de Inovación Avoni Patagônia 2015, o qual reconhece os projetos mais inovadores da zona sul do Chile, entre as regiões de Araucanía e Magallanes. A partir do que foi exposto, pretende-se estender a importância da embarcação solar para a cidade de Valdívia, aspectos técnicos da embarcação, como esse modelo pode ser posto em prática em outras localidades e as qualidades desse modal fluvial, visando uma melhor compreensão de como o modelo estudado pode se incorporar à vida da população. Para isso, foi feita uma pesquisa de campo e entrevistas com stakeholders, de maneira a, além de responder os questionamentos expressos, investigar os pontos passíveis de desenvolvimento do objeto de estudo. Em suma, a pesquisa busca responder a seguinte pergunta norteadora: como o atual modelo de transporte fluvial marítimo aplicado na cidade de Valdívia pode se estabelecer como uma solução sustentável de mobilidade urbana para cidades com bordas de rio ao longo dos territórios latino-americanos? Em termos metodológicos, o processo se dividiu em 4 etapas distintas, sendo a primeira a revisão bibliográfica, a qual buscou entender o funcionamento de uma embarcação e compreender os desafios enfrentados no campo da mobilidade urbana nos grandes centros urbanos da atualidade em relação à cidade de Valdívia. Também componentes físico-estruturais, peças, revestimentos, flutuabilidade e hidrodinâmica do solar foram abordados. Em seguida, a segunda etapa foi a visita de campo, na qual entender a atuação, funcionamento da embarcação solar foram as metas, além de verificar o real tempo de viagem entre as paradas e a sua atuação frente à cidade. A terceira etapa da metodologia consistiu em entrevistas direcionadas com stakeholders, visando entender os prós e contras deste modelo de transporte no ponto de vista de seus usuários e a importância do mesmo na visão destas pessoas. Redes sociais foram utilizadas ao longo desse processo para contato dos entrevistados. Por último, o desenvolvimento de modelos conforma a quarta etapa do processo, em que maquetes físicas e virtuais em escala reduzida da embarcação foram confeccionados, provendo melhor entendimento estrutural e técnico do barco. Os modelos foram confeccionados com base em estudos de referência e através de observação. O primeiro modelo desenvolvido foi feito na escala de 1:50, impresso em papel couro, um tipo de papelão resistente que possui gramatura aproximada de 0,5 milímetro, sendo composto 100% por fibras, apresentando alta gramatura e possibilitando que os encaixes das peças resistam sem apresentar fissuras ou rasgos. Também nessa escala proposta é possível entender com precisão o encaixe das peças, o comportamento estrutural das mesmas, sem gasto excessivo de material. Sequencialmente, outros 2 modelos foram confeccionados com a finalidade de estudos volumétricos da embarcação. Nessa etapa, houve uma grande preocupação com o casco para que o modelo obtivesse uma melhor hidrodinâmica. Os materiais utilizados nesse processo foram, respectivamente, sabão e espuma de alta densidade, os quais são de fácil manuseio. Eles foram esculpidos à mão com o auxílio de um martelo e de um formão. Posteriormente, um quarto modelo físico-estrutural foi construído com base em um modelo virtual, modelado no software SketchUp. Este modelo físico foi confeccionado em papel roller, um tipo de papelão reciclado que possui alta resistência, e na escala de 1:50, buscando corrigir os erros identificados no modelo anterior, em papel couro.
Neste modelo, a estrutura principal do barco foi disposta internamente, possibilitando um posterior revestimento de forma a conferir o menor coeficiente de atrito possível. Além disso, modificações na proa foram feitas, a fim de representar mais fielmente a forma correta do casco frente à hidrodinâmica da embarcação, ou seja, a proa que antes era completamente reta passa a obter uma curvatura. Dessa forma, seguindo a lógica de montagem, vê-se que a quilha, presente no novo modelo, provê sustentação no eixo longitudinal e que segue a curvatura da proa. Cumprindo a função de uma espinha dorsal, esta peça percorre todo o comprimento do solar e impede que o mesmo tombe para os lados. Aqui é possível examinar o processo de montagem da embarcação, suas diferentes vistas, perspectivas, peças e encaixes. Sequencialmente, é possível ver as especificações de cada peça e como se relacionam entre si. Dessa maneira, de cima para baixo, os anéis de arremate realizam o travamento transversal da embarcação, unindo a quilha e os arcos estruturais. Também sustentam a cobertura dos solares. Estes anéis, em uma linguagem técnica naval, podem ser descritos como cavernas. Esse tipo de estrutura encontra-se interiormente em relação aos arcos estruturais, possibilitando posterior revestimento da embarcação. Logo após, os arcos estruturais foram pensados de maneira a formar o casco da embarcação, ou seja, as medidas variam tanto nas ordenadas quanto nas abscissas, a fim de proporcionar a curvatura, consequentemente hidrodinâmica, do barco solar. Os arcos proporcionam sustentação ao longo do eixo longitudinal e ocupam todo o comprimento do barco. Esse tipo de estrutura assemelha-se às longarinas, como são conhecidas na linguagem naval, ou seja, uma espécie de viga que percorre o comprimento da embarcação, conectando as estruturas de suporte transversal. Por último, a quilha, inexistente no modelo realizado em papel couro, é disposta longitudinalmente, marcando o eixo de simetria no plano diametral. É nela que se prendem peças verticais que estruturam o casco. Finalizando, a partir de filamento de ácido polilático, PLA, utilizado em impressora 3D, outros dois modelos foram desenvolvidos, os quais permitiram uma evolução gradativa e compreensão do processo de montagem até se chegar nos modelos finais. Os softwares SketchUp Pro e 3D Studio Max foram utilizados nesse processo de modelagem para a posterior impressão 3D. Frente aos fatos expostos, alguns pontos acerca da embarcação e do modelo como modal de transporte obtiveram uma melhor compreensão. Assim, pensava-se inicialmente que os arcos estruturais, as peças que realizam o travamento transversal dos solares, localizavam-se na parte externa da embarcação, ponto que foi corrigido após consultas bibliográficas, pois a sua localização na porção inferior do barco é o que permitirá a posterior vedação em fibra de vidro. Tal fato levou à construção da segunda maquete estrutural e modelagem virtual de um novo modelo, o que igualmente permitiu reavaliar as dimensões da embarcação, acomodação de passageiros e posicionamento de cobertura. O modelo virtual foi de grande auxílio na confecção do modelo físico, principalmente na criação dos encaixes entre anéis de arremate e arcos estruturais, visto que adaptações em peças como a quilha e cobertura foram adaptadas para o modelo físico. Somado a isso, essa etapa permitiu compreender mais detalhadamente a quilha e seus aspectos hidrodinâmicos para proporcionar melhor encaixe das peças e ocasionar menor atrito dinâmico da embarcação com a água. Acerca da pesquisa de campo, a entrevista com stakeholders, os entrevistados apontaram que o transporte fluvial sustentável como projeto é extremamente importante para a cidade, pois aproveita a rede de rios para transportar a população. Apesar disso, as únicas 3 embarcações do tipo solar disponíveis não são suficientes para prestar serviço à população de Valdívia. Em suma, a pesquisa conseguiu responder aos seus objetivos iniciais, reforçando a importância do modal fluvial sustentável estudado
como significativo colaborador para a mobilidade urbana local e como uma possível solução e alternativa para outras cidades latino-americanas que possuem bordas de rio semelhantes à de Valdívia, além do estudo do modelo do solar e do barrio flotante. Frente à cidade, a oportunidade de explorar as características técnico-estruturais da embarcação foi essencial para se compreender sua eficiência hidrodinâmica, tanto em termos de estabilidade quanto de flutuabilidade. Também, após o processo de entrevistas e pesquisa de campo, viu-se que o solar ainda não é tido como transporte público. Todavia, muitos entrevistados se mostraram interessados nos estudos desenvolvidos acerca da embarcação, o que permitiu um maior contato com os moradores de Valdívia. Com isso, nota-se que, além da compreensão teórica e técnica da embarcação, vê-se que a pesquisa está gerando resultados, os quais podem influir diretamente na vida da população de Valdívia, dando os primeiros passos para o futuro, estabelecendo uma rede de transportes públicos fluviais sustentáveis de qualidade. Em seguida estão algumas referências bibliográficas utilizadas na realização do trabalho. Deixamos aqui os cordiais agradecimentos a todos que acompanharam nosso trabalho ao longo desse processo. Muito obrigado.